Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz a todos. Devocional diária do dia 10/7/2023. Quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor nessa devocional, que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 14. Nesse versículo, nós vamos deparar com uma realidade pela qual nós, que um dia nos rendemos ao Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, podemos entender, pois passamos de pessoas naturais para pessoas espirituais. Então somos um ser espiritual, mas o homem natural, ele continua ainda vivendo uma vida de conformidade com os padrões pelos quais ele pensa que até então está fazendo ou agindo da forma correta. E a verdade está na palavra do Senhor. Deus não faz nada antes nem depois, ele age na hora certa. Da mesma forma que ele agiu na minha vida, que ele agiu na vida de muitos outros que hoje sentem o prazer, sentem arder dentro de seus, sentem arder em seus corações o prazer, o desejo de falar de quem nos transformou e no momento certo, onde nós não pensávamos que, eu, por exemplo, não pensava que pudesse ter mais uma oportunidade. Eu pensava que não podia ter mais uma oportunidade, mas pela misericórdia desse Deus, pelo amor desse Deus, pela benignidade, a sua longanimidade, onde ele preparou o momento certo para que eu viesse a me render aos teus pés, aos pés do Senhor. E esta é a nossa responsabilidade de transmitir para que essa transformação possa acontecer também em sua vida. De repente, você hoje está vivendo uma vida onde se encontra cansado de passar por onde tem constantemente passado, ou sofrido, ou esteja sofrendo o mesmo, permanecendo no mesmo sofrimento. Que sofrimento é esse? Há muitos sofrimentos, há muitas coisas que poderíamos enumerar neste exato momento, mas uma delas é ser escravo daquilo que você constantemente permanece fazendo e quer até então deixar de fazer. Isso é o homem natural, mas o homem espiritual, ele já não é assim, pois o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver aqui nessa carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo, ele está dizendo algo de muita profundidade. No versículo 14, é a devocional pela qual nós vamos passar, onde ele disse, ele está dizendo dessa forma: ora, o homem natural não aceita, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus,
O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Olhando para essa devocional diária do dia de hoje, nós vamos deparar com a colocação de uma pessoa que até então tinha uma vida completamente irregular, fora dos padrões bíblicos. E este alguém é alguém que está transmitindo, deixou escrito para nós, que foi o grande apóstolo, o apóstolo Paulo. Mas eu da mesma forma posso dizer de mim também, que sou alguém que sou totalmente grato pela libertação em Cristo Jesus, onde eu vivia de uma forma não dentro dos padrões pelos quais o Senhor já tinha preparado, né? Já estava preparado desde antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha preparado para que eu e você hoje viéssemos ou venhamos a entender o que é ser espiritual, entender as coisas que vêm do alto, onde vem do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variações. Então, a espiritualidade, nós olhando que o apóstolo Paulo também foi uma dessas pessoas. Era um daqueles que foi até então o perseguidor dos cristãos. Nós sabemos, muitos sabem de como foi a trajetória do grande apóstolo para chegar no momento em que viesse a deixar algo tão precioso para que nós venhamos a examinar ou então a ser despertado dentro de nós o interesse de ver o que ele tem a nos ensinar. Ele está mostrando aqui, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Nós temos essa noção. Você pode estar nesse momento ouvindo essa palavra e por você estar ouvindo, você pode, é muito simples e muito natural, você não querer dar crédito a algo que é espiritual, dentro da realidade em que você vive sendo uma pessoa natural, por não conhecer o que é espiritual, ou não ter dentro de você esse interesse de saber as coisas espirituais. Mas, como eu disse, que Deus não faz nada antes nem depois. Ele age na hora certa. E o que nós esperamos, eu digo nós, aqueles que um dia tivemos um encontro com esse Jesus, onde também, da mesma forma, talvez você, hoje, que se encontra como um homem natural, não se interessando pelas coisas do Espírito, mas o Espírito Santo preparou para que você viesse a se deparar com esta mensagem, onde ele quer dizer para você
onde ele quer mostrar algo para você espiritual e para que você venha deixar até então de lado aquilo que é natural. O natural, muitos têm facilidade. É muito fácil você estar ali vivendo vivendo naturalmente, da forma que você pensa que está vivendo de uma forma correta. Mas o espiritual não. O espiritual ele vai se deparar com com muitas orientações, pois o Senhor deixou muitas orientações para que venhamos a deixar o que é natural e vivermos então uma vida espiritual com esse Deus. Amém? Então, olhando aqui o apóstolo Paulo mencionando, ele está dizendo da seguinte forma: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, Olhando dessa forma, não é verdade? Não é verdade? Se iniciarmos aqui no capítulo 2, ele vai dizer assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. O apóstolo Paulo, sendo uma pessoa estudada, sendo uma pessoa culta, um poliglota, né? Por falar vários idiomas, então ele falava em 2 línguas, ou mais, 7, acho que até 7. Eu não vou saber, eu me esqueci de como fazer essa colocação de uma forma correta. Mas ele era um poliglota, pessoas que falam vários idiomas. Então, e eu, irmãos, ele dizendo: quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Então ele estava usando palavras que vinham de Deus. Ele não estava fazendo uso daquilo que ele está estudando, do que ele estudou, do que ele tinha o conhecimento da naturalidade. Ele estava falando da parte de Deus, então ele estava falando algo espiritual. Por isso ele disse: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas da sabedoria. Ele está dizendo, mas em demonstração do Espírito de poder. Isso que ele está dizendo, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso é o que nós queremos, é o que estou aqui diante dessa palavra da orientação do apóstolo Paulo, onde nós deparamos com essa devocional dizendo que nós só vamos poder entender o que é espiritual quando deixarmos de sermos natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Se você não aceita o que é de Deus a respeito da palavra de Deus, não procura saber quem é esse Deus, como foi tudo aconteceu, como ele criou, do início para chegar até onde hoje você que se encontra com vida, para chegar até você, o que ele fez para que você viesse a se deparar com uma palavra simples, uma palavra de alguém
que não tem estudo. Esse alguém é alguém que é totalmente grato pela libertação e levando a você, desejando em que você venha a deixar essa vida natural. Não se interessar pelas coisas de Deus, e sim parar e pensar: se eu estou com vida, se eu estou respirando, tem alguém que está me concedendo. Quem é este? Este alguém é o nosso Deus. Este alguém é o nosso Deus, no qual você, para chegar até a este Deus, você precisa de um intercessor. E este intercessor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a este mundo. Ele cumpriu a sua missão, mas subindo aos céus, ele deixou uma promessa para nós, mostrando que não nos deixariam órfãos, enviaria o Espírito Santo, o Consolador. E o Espírito Santo se faz presente. É o único que pode convencer você. É o único que pode convencer a você. É o único que pode convencer você. É o Espírito Santo de Deus. Por isso, aqui fica essa devocional. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Não considere. A palavra de Deus, ela é loucura para aqueles que estão se perdendo. E se ela é loucura para você, é porque você se encontra se perdendo. Você está se perdendo. Você não irá ter, você não terá, caso você não deixe de viver uma vida natural. Você terá as consequências das suas escolhas. Esta é uma grande realidade na palavra de Deus. Mas se você deixa de viver, de ser uma pessoa natural e passa a se interessar pelo que é espiritual, você vai discernir as coisas espiritualmente. Olha só. Ora, o homem natural não aceita as coisas O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você só vai ter o entendimento do que é espiritual se você deixar de ser o natural. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olhando aqui para essa reflexão, a devocional diária que quero deixar nesse dia, preste bem atenção. Isto é uma reflexão para nós, para mim também. O Espírito Santo é o presente vivo de Deus, o selo e promessa de Deus. O Espírito é nossa segurança de que o O Espírito é a nossa segurança de que Deus começou com a morte sacrificial de Jesus e nossa participação nela através da fé e batismo. Ele contemplará com a volta de Jesus. Mas o mundo não pode entender essa grande promessa, assim como não pode entender muitas escrituras sem o dom do Espírito Santo. Acho que eu embolei um pouquinho, eu vou reler novamente para que você entenda. Eu mesmo percebi que eu li de forma errada. O Espírito Santo é o presente vivo de Deus, o selo e promessa de Deus. O Espírito é nossa segurança de que o que Deus começou com a morte sacrificial de Jesus
e nossa participação nela através de fé e batismo, ele contemplará com a volta de Jesus. Mas o mundo não pode entender esta grande promessa, assim como não pode entender muitas Escrituras, sem o dom do Espírito Santo. Seus olhos só enxergam o que podem tocar com as mãos e não podem enxergar totalmente a verdade que está no coração de Deus e revelada na sua palavra. Isto é uma grande realidade. Não iremos conseguir enxergar o que podem. Seus olhos só enxergam o que podem tocar com as mãos. Isso é o natural, mas o espiritual é você olhando para Hebreus, ora, sem fé, Hebreus 11. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam. Para isso, é necessário você ter fé. É necessário você ter fé. Então, aqui em Hebreus está mostrando para nós, deixa eu achar aqui rapidinho, está mostrando assim, ó. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, aquilo que você vê, você pode, ó só, Hebreus, que Deus, Hebreus passou Tiago está depois de Hebreus, então Hebreus está antes de Tiago, Hebreus 11. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. O homem natural e o espiritual. O homem espiritual, ele precisa ter fé. Se ele é natural, mas tem dentro dele, como cada um de nós temos dentro de nós, algo que nós não sabemos. E você tem dentro de você algo que você não sabe. E caso você procure a desenvolver aquilo que até então você não sabe, ouvindo o que vem da parte de Deus, você irá saber que existe dentro de você uma fé. E você vai ouvir, você vai adquirir a fé ouvindo somente a palavra de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então você precisa de entender isso. Agora, o que diz a palavra em Hebreus mostra, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O homem natural, ele vê. O homem espiritual, ele espera. Ele não vê, mas ele espera, pois Deus deixou essa promessa. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqueles que tiveram no tempo, quando Jesus se fez carne, como está em João, que no princípio era o Verbo, que era a palavra, e o Verbo estava com Deus lá no princípio, e o Verbo se fez carne, que veio o Senhor Jesus, que nasceu de uma virgem, e se tornou carne, se fez carne, e habitou entre nós. Então, aqueles que conviveram com ele puderam presenciar, puderam desfrutar, puderam ver os sinais que ele fizeram. Mas enquanto estavam ali, enquanto estavam com vida, mas só que ele sobe aos céus. E ele subindo aos céus, ele deixa o Espírito Santo de Deus. E a palavra vem, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Hoje nós temos essa consciência, nós não vimos, nós não estávamos lá. Mas nós cremos pela palavra de Deus
que é verdadeira, a palavra que é viva e eficaz. Essa palavra, ela nos mostra como chegarmos até a Deus. Para isso, precisamos abrir o nosso coração. Espero que você possa ter entendido um pouco do muito que Deus tem para você, sendo você não sabedor do que você tem dentro de você, mas você procurando entender o que é ser espiritual na palavra de Deus, você vai adquirir a fé que hoje nós temos e precisamos permanecer alimentando essa fé. E a certeza de que um dia Jesus voltará e Ele virá nos buscar para morarmos com Ele. Amém? Olha, então pense bem. Deus não faz nada antes do tempo nem depois. Nada antes nem depois. Ele age na hora certa. Que este seja o momento em que o Senhor possa estar encontrando em teu coração, o desejo de saber quem Ele é de fato e de verdade. E você pode até dizer ao Senhor: aqui tem uma orientação para que você possa te ajudar, mas você pode abrir o teu coração. Eu vou deixar uma orientação para você como uma oração. Pai, agradeço-lhe por ter enviado Jesus. Jesus, agradeço-lhe por enviar o Espírito, pelo Espírito. Espírito, agradeço-lhe por nunca me abandonar, assim como estou cheio do Espírito, ó Senhor. Encha-me mais e mais, até que minha vontade e minha vida reflitam mais perfeitamente seus desejos e caráter. Usa-me para abençoar outros, assim como a sua promessa me abençoa agora. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Esta é uma demonstração de uma oração onde você pode fazer. E você fazendo isto, você precisa entender que você encontrará palavras sem que você perceba. O Espírito Santo irá te conduzir e você irá falar para Deus conforme Ele espera que nós venhamos a falar. Ele está com seus ouvidos atentos e as suas mãos estendidas. Esta é a mensagem que estarei trazendo pelo YouTube. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tenha uma boa semana, ótima e abençoada semana, no nome santo de Jesus. Amém? Amém.